A Rede Tambaú de Comunicação entrevista agora o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, nesta semana, que pretende ser decisiva para o Partido dos Trabalhadores em relação à disputa eleitoral em João Pessoa, depois de várias divergências internas. O nome de Luciano Cartacho deve ser anunciado nesta terça-feira como pré-candidato para a disputa aqui na capital. Uma das lideranças políticas do PT que está envolvida nessa articulação é o ex-governador que conversa com a gente a partir de agora. Ricardo Coutinho, muito obrigado por se disponibilizar a conversar com a gente aqui na Rede Tambaú. É um prazer, Daniel. Estou à sua disposição. Primeiro, eu queria saber por que o senhor optou por defender essa pré-candidatura do ex-prefeito Luciano Cartacho, de quem já foi adversário político, e dentro desse cenário posto aqui em João Pessoa, por que o senhor acredita ser o melhor nome para a disputa? Porque eu acho que o PT precisa voltar a governar João Pessoa, porque eu acho que o PT precisa se ampliar ou retomar a sua base social, visando exatamente um fato que é maior do que toda e qualquer eleição, que é barrar a ascensão e o retorno da extrema-direita ao governo do Brasil. Então, o Brasil sofreu muito, nosso povo sofreu e sofre ainda hoje muito com a passagem da extrema-direita pela política brasileira, representada, claro, no governo do Bolsonaro. Então, eu acho que Luciano Cartacho reúne as melhores condições nesse momento, entre as candidaturas que estavam postas, para fazer esse debate e para disputar e vencer as eleições. Outras correntes dentro do PT, duas outras possibilidades que estavam sendo colocadas. Eu queria entender a sua argumentação em relação às duas. Primeiro, de Cida Ramos, uma outra pré-candidata que estava ali posta no partido, querendo disputar uma prévia interna e tentando se viabilizar, aparentemente, até com maioria na militância no PT, pelo menos foi o que ela sempre anunciou. Por que não o senhor defendeu essa pré-candidatura de Cida Ramos, uma pessoa que já foi da sua gestão, que contou com seu apoio para se eleger deputado estadual? E eu queria entender por que o senhor optou, né, por defender o nome de Luciano Cartacho e não da Cida Ramos aqui em João Pessoa. A resposta mais óbvia seria porque eu escolhi Cartacho, né? Eu escolhi Luciano, então não podia ter dois candidatos para o mesmo cargo. Segundo, porque eu fico muito à vontade, porque eu votei em Cida para deputado. É a pessoa que mais eu fiz campanha enquanto candidatura ao Senado foi com Cida Ramos. Então, eu poderia tranquilamente colocar esse fato acima de qualquer um outro fato, né? Mas não, eu percebo que é preciso olhar de uma forma mais ampla e acho que nesse momento Cartacho reúne mais condições, né, de elegibilidade, né, de votação, de força eleitoral e que pode naturalmente ganhar as eleições. Então eu fiz uma opção. Para complementar essa questão, há algum tipo de distanciamento político seu com o Cida Ramos? Sempre foram muito próximos, não estiveram no mesmo lado na disputa pela presidência municipal do PT e também nessa questão da candidatura aqui em João Pessoa? Não, é legítimo que ela tenha se afastado, como se afastou, é legítimo, eu respeito, não tenho nenhuma observação a fazer. Governador, em relação a outra corrente, que é de aliança com o prefeito Cícero Lucena, existe ali um entorno do prefeito tentando articular essa aliança já no primeiro turno. Ele já tem sinalizado convergências com o governo Lula e em projetos e querendo também esse apoio. Por que o senhor acredita que não é viável ao PT se aliar a Cícero Lucena aqui na capital? Se isso não tem nada a ver com o PT, né? Não é o discurso que diz, porque eu estou fazendo a mesma política. Claro, quem não quer o apoio do Lula? Quem não quer o apoio do governo federal? É claro que ele iria querer. Agora, dentro do PT, isso é minoria das minorias, né? Ficou ali um ou outro falando isso, e isso não tem serventia para o povo. Então, o PT tem candidatura própria, sim. Na federação, dois outros partidos têm argumentado que é necessário aliança com Cícero para vencer a extrema-direita aqui em João Pessoa,
pontuando ali a candidatura de Marcelo Queiroga. Como é que o senhor enxerga esse argumento e como é que o senhor vê o debate que ainda vai ser travado na federação em relação à candidatura do PT? Não, primeiro, o PT vai ter candidatura, sim, não tem a menor dúvida disso, né? Luciano Cartacho é o candidato do PT e será o candidato da federação. Segundo, esse é um argumento totalmente frágil, né? É um argumento para justificar um tipo de apoio que não se justifica, né? Por uma razão muito simples. Onde é que está a polarização entre a extrema-direita, que no caso seria Queiroga, e a direita, que no caso seria Cícero? Qual é a polarização que existe? Qual é o indicador que existe que em João Pessoa você tem essa polarização? Isso é uma falácia, isso é uma bobagem. Um histórico de Cartacho no PT que é muito relembrado por quem não quer essa pré-candidatura dele aqui em João Pessoa. O fato de ele ter deixado o partido ali no auge da Lava Jato e ter retornado só agora em que Lula reacende no cenário político e conquista a presidência da República. O que é que o senhor acha em relação a essa condição que é sempre colocada até pelo presidente estadual do partido, Jackson Macedo, de que Cartacho não seria realmente um candidato que representasse esse campo progressista, seria mais alguém ali oscilando entre as possibilidades do momento? São águas passadas. A partir do momento que Cartacho volta para o PT, é evidentemente que ele, como qualquer um outro filiado, ele passa a ter as mesmas condições e ser respeitado pelas correntes, pelo conjunto da sociedade. Não é? Isso são águas passadas. Isso, só quem está com interesse nisso são os adversários. Por quê? O setor progressista vai caminhar com Luciano Cartacho e isso não vai nos impedir de avançar e de ganhar as eleições. Nós tivemos recentemente, dentro do PSOL, uma discussão interna e uma ala pretendendo dialogar com essa pré-candidatura de Luciano Cartacho. Vou citar aqui um dos nomes mais conhecidos do PSOL em João Pessoa, que é o Tasso Teixeira, que inclusive nesse fim de semana esteve ao lado de Cartacho, de Amanda Rodrigues também, de secretário do governo Lula, que esteve em uma agenda aqui em João Pessoa nesse fim de semana. Existe a possibilidade dessa federação PSOL-Rede se agregar à candidatura de Cartacho e formar essa aliança entre duas federações, a federação do PT e também a federação do PSOL? Eu creio que sim. Eu creio que é um caminho comum a esses dois campos. Eu lembro que o primeiro candidato a prefeito em 2024, anunciado pelo presidente Lula, quem foi? Guilherme Boulos, em São Paulo, um grande companheiro, e que o PT tem o maior interesse na sua vitória, né, para que a maior cidade do país passe efetivamente por transformações, porque o que não pode é estar discutindo na Câmara, com o apoio do atual prefeito, né, multar em 17 mil as pessoas que derem comida a quem tem fome. Né? Essa é a situação de São Paulo. E o presidente Lula foi muito claro ao apoiar o Guilherme Boulos. É natural a aproximação do PT com o PSOL e com a rede no Brasil inteiro. E eu creio que será assim também em João Pessoa, porque eles sabem do potencial de Luciano Cartacho, do compromisso diante das coisas que já foram conversadas, já foram discutidas. E eu creio que nós vamos ter uma grande campanha nessa cidade. Sobre essa possibilidade de parceria, a indicação da vice poderia ser cedida ao PSOL? Existe já uma especulação até de que essa indicação viria de sua parte e possivelmente com o nome de Amanda Rodrigues, ex-secretária de Estado. Já existe esse diálogo? Eu conversei até com a Amanda recentemente, ela disse que houve o convite, mas até agora oficialmente não foi dada uma resposta para ela ser a candidata a vice de Cartacho. Como é que está esse diálogo? Olha, eu acho que essa resposta ela precisa ser dada, claro, por Amanda. A gente vive num mundo que é um mundo profundamente masculino, né? O mundo do poder. Poder econômico é masculino, o poder social é masculino também, bem menor condição, mas o poder político é muito masculino. Basta você olhar nas representações que nós temos, né? Mas Amanda é muito mais do que a esposa de alguém, né? Amanda é uma pessoa, uma empresária
que eu tive, talvez, o grande mérito de descobri-la sem conhecê-la, né? Ofereci a ela a Secretaria de Empreendedorismo, que ela fez um trabalho excepcional. Eu sabia os problemas que eu tinha lá dentro, né? E eles foram resolvidos na gestão de Amanda. Depois a coloquei como secretária de Finanças. Talvez tenha sido o secretário ou secretária de Finanças que teve o maior sucesso ao passar pelo Estado, porque deixou todas as contas pagas e deixou mais de 500 milhões em caixa. Eu tenho, inclusive, os extratos bancários, mais de 500 milhões em caixa. Então, Amanda, né, além disso, é uma gestora, né, uma pessoa que entende de política pública. Então, ela está sendo convidada por setores do PT Nacional e aí em João Pessoa, em função da sua trajetória, evidentemente, não é em função de ser casada comigo, né? Para mim é uma honra ser casado com ela, mas então quem decide naturalmente é ela, né? Eu não posso responder por ela. E acho que se ela fosse disputar na sua vida algum cargo, eu acho que ela seria uma excelente gestora, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, pelo que eu conheço, pelo que quem conhece sabe o que eu estou dizendo, e acho que é preciso fazer democracia de gênero na política também, né? E não é democracia de gênero sendo fulano é casada com cicrano, fulano é filha de tal pessoa, não. Democracia de gênero abrindo espaço concreto para que homens e mulheres possam exercer o poder. Eu acho que a Amanda tem preparo para isso. Agora, é uma mudança muito radical na vida dela e, por tabela, na minha também, né? E isso ela é quem pode decidir, ela é quem pode dizer.